Seja bem-vindo ao canal onde mergulhamos na vida e nos ensinamentos daqueles que caminharam ao lado de Jesus. Hoje, você vai conhecer a poderosa e transformadora história de Pedro, o homem comum que se tornou a pedra sobre a qual Cristo edificou sua igreja. Pedro, originalmente chamado Simão, era um simples pescador, morador da cidade de Betsaida e irmão de André, que também era discípulo. Ele era um homem simples, impulsivo, e como muitos pescadores, alguém duro e direto. Sua vida mudou quando Jesus olhou para ele e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Cefas, que significa Pedro ou pedra." João 1,42. Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, lá às margens do Mar da Galileia. Jesus chamou Pedro e André para deixarem as redes e se tornarem pescadores de homens. Mateus 4,19. Pedro tinha um temperamento explosivo, falava antes de pensar, agiu por impulso muitas vezes, e isso gerou situações únicas. Ele foi o único discípulo que andou sobre as águas, mas afundou por falta de fé. Mateus 14, 28, 31. Quando Jesus falou sobre sua morte, Pedro tentou repreender o próprio Jesus, recebendo aquela dura resposta: "Afasta-te de mim, Satanás." Mateus 16, 23. Na noite da prisão de Jesus, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote. João 18 e 10. Jesus advertiu Pedro de que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Lucas 22, 34. Pedro, cheio de confiança, disse que jamais faria isso. Mas horas depois, com medo de ser preso, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Lucas 22, 61 a 62. Após a ressurreição, Jesus teve um momento pessoal com Pedro. Junto ao mar da Galileia, onde tudo começou, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Pedro, você me ama?" João 21, 15 a 17. Com essa conversa, Jesus não apenas perdoou Pedro, mas o restaurou ao ministério, dando-lhe a missão de apacentar suas ovelhas. Depois da ascensão de Jesus, Pedro se tornou o líder da igreja nascente. Foi ele quem pregou no dia de Pentecostes, e sob a sua pregação, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Atos 2, 14 a 41. Ele foi o primeiro a pregar aos gentios, na casa de Cornélio. Atos 10. Pedro realizou milagres, incluindo a cura de um homem coxo e até a ressurreição de Tabita. Atos 3 e Atos 9. Pedro foi preso várias vezes, mas sempre manteve sua fé inabalável. Em uma dessas ocasiões, ele foi milagrosamente libertado por um anjo. Atos 12, 5 a 11. De acordo com a tradição cristã, Pedro foi condenado à morte por crucificação em Roma, durante a perseguição do imperador Nero. Sentindo-se indigno de morrer como seu mestre, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Essa tradição é fortemente mantida pela Igreja e por escritos antigos, como os de Clemente de Roma. Pedro mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele nos ensina sobre a importância da humildade e do arrependimento. Sua história prova que não importa suas falhas, Deus é especialista em restaurar e usar quem está disposto a obedecer. A história de Pedro nos lembra que o chamado de Jesus transforma completamente nossa identidade, nossa missão e nosso destino. Se você gostou de conhecer a história desse discípulo tão humano e ao mesmo tempo tão usado por Deus, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de inspiração. E já fica o convite. Qual discípulo você quer conhecer no próximo vídeo? Comente aqui embaixo. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.